Silêncio aí, pessoal. Vamos anotar aí o que tá no quadro, hein? Porque isso aqui, ó, cai na prova, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fala pessoal, Stanley here, hoje começando mais um programa, na verdade mais um não, é mais um porque já foi o segundo já do nosso Cai na Prova. A gente está iniciando hoje o ensino e aprendizagem remota, é o nosso tema principal de hoje, um tema que vem atormentando a mente de muitos pais, professores, estudantes, alunos e afins. Todos dentro do polo educacional vem sofrendo com essa metodologia de ensino, essa abordagem de ensino durante a nossa pandemia. Estou aqui com a ilustre presença do nosso estrela móvel, grande Wesley Siqueira da Movon. Fala, grande Wesley. Fala, meu querido. Boa noite aos nossos ouvintes aí. Espero que o debate hoje seja muito interessante para todos nós e que a gente saia aprendendo algo mais. Com certeza, sempre, levando aqui um debate um pouco mais interativo, pessoal. Pode ir no chat, pessoal, participem, tirem dúvidas, mandem perguntas, interajam com a gente está tendo a visibilidade de vocês aqui do chat de vocês, então vocês podem interagir com a gente constantemente, tá? Desculpa aí o transtorno que teve um pouquinho mais cedo no outro programa, mas aqui a gente vai compensar com vocês com conteúdo de qualidade, beleza? Então a pauta principal de hoje, gente, como você já sabe, o tema que a gente está abordando, sempre vai abordar nesse programa, é um tema voltado para a educação, seja ele o tema qual for mesmo. A gente vai trazer diversos convidados, vamos trazer muitas pessoas aqui para que possam interagir, especialistas na área que a gente está falando. Hoje estamos eu e o Wesley junto com vocês aqui, que a gente vai falar justamente de um tema que a gente está vivendo demais, né? Tanto no meio privado como no meio público, a gente está vivendo demais esse ensino remoto, tanto eu quanto o Wesley. E quero mandar um beijo para a grande Renata Seidel, que está no nosso programa aí com a gente, participando. E hoje o ensino e a aprendizagem remota, ele tem sido uma coisa que veio lá de trás, certo? Já sendo mentalizado, né? Já vem mentalizado, o pessoal já sabia o que ia acontecer, porque o remoto ele não está só presente no ensino, né? Ele está presente em tudo hoje em dia, o meio remoto, né? Ele é o dominante, né? Mas qual o problema? Ninguém estava preparado para vivenciar uma constância de ensino e de aprendizagem remota, então a gente teve que puxar tudo que era para vir lá no futuro, toda a construção lá do futuro, e a gente trouxe para o polo agora, e a gente trouxe pro ambiente, pro âmbito atual, certo? E você, Wesley, queria que você trazesse pra gente como é que tá agora no ensino público, você que está no ensino público, vivencia isso constantemente já há alguns anos, como é que tá o ensino remoto dentro do âmbito público? Então, Tá um caso muito, como é que eu posso dizer? É um caso muito, primeiro, complexo, porque a gente sabe que escola pública ela tem muitos problemas, tanto estruturais quanto em relação à participação de alunos nas escolas, porque o ensino tem mudado bastante durante esse momento também, e eu acho que os professores não estão preparados. Aliás, nenhum professor estava preparado a ter que dar aula remota, você ter que dar uma aula na frente de um computador. Então, nós professores estamos um pouco, sim, sofrendo, principalmente os professores que já têm mais de 15 anos, né, atuando aí nas salas, porque boa parte não domina a tecnologia, né? Então, os professores que tem um acesso maior, mais frequente à tecnologia, tem sofrido menos, mas a questão do professor não é nem tanta, porque a gente acaba de alguma forma dando um jeito, né? Dando um jeito, claro que não é a mesma coisa. Hoje, uma aula remota não chega aos pés de uma aula presencial, né? Temos que ser sinceros. Não, isso é uma verdade. E outro desafio que acredito que nenhum país estava preparado é a questão do aparelhamento, né? Os alunos não têm acesso
a internet de boa qualidade, não tem um aparelho bom para poder acessar as aulas, e você tem todo um processo de concentração que é muito difícil. Você morar numa casa com 5 pessoas, onde tem apenas 2 cômodos numa casa, ou até 3 com 5 pessoas, é inevitável o barulho. A concentração é muito pequena, e sem contar que o aluno não tem acesso apenas, ele não vai ter, não vai ter acesso à internet, boa parte, não vai ter acesso também ao material, né? Porque para você acompanhar as atividades que são passadas pelos professores, você precisa também de um suporte. Mas eu acredito que muitos professores estão tentando de tudo fazer com que os alunos se mantenham ocupados, focados, estudando, né? Isso, esquecendo um pouco esse momento que, como eu falei, é algo inovador e ao mesmo tempo um novo mundo, né? Acredito que pós-pandemia, né? Eu acho que esses ensinos remotos eles não vão desaparecer. Acredito que eles vão agora criar uma força, né, a mais, uma forma a mais de ensinar. Eu acho que vai acontecer o que está acontecendo no meio profissional hoje em dia, né? Por exemplo, muitos restaurantes já estão deixando de lado a questão de abrir suas portas novamente no âmbito físico, né? Para trabalhar no sentido online mesmo, né? Então eu acho que a educação, a tendência é isso. Só que a gente tem duas situações, assim, são duas coisas que eu considero que são duas grandes barreiras dentro do ensino remoto e da aprendizagem remota, né? Dessa moeda que possui esses dois lados, as duas faces, tá? Deixa eu só mandar um beijo aqui pro meu filhote Cadu, que tá escutando o programa, senão ele vai chorar aqui do lado, aqui no cômodo do lado aqui, né? Que hoje em dia a gente estamos todos em nossas casas aqui, eu e o Wesley. Mais pra frente vamos fazer esse programa aqui no âmbito físico, tá? Mas agora a gente tá online. Mas voltando à nossa temática, pra gente não fugir muito, o problema, os dois polos que eu considero o grande problema dentro dessa moeda, aprendizagem e ensino, são, primeiro, eu não sei se você concorda comigo, Wesley, mas ser professor hoje no Brasil, você já tem uma corda te puxando para trás perante ao sistema ensino brasileiro, que eu considero um sistema falido, para não usar uma palavra que dói, assim, dói ser educador e saber que no seu país você tem um sistema assim que está muito aquém do que deveria ser, certo? E o outro polo é o sistema tecnológico, que por mais que tenha crescido muito, mas o sistema de internet. Hoje em dia, você pegar a internet fora do país é totalmente absurdo o nível que você vai ter no quesito de ping, de FPS. Isso eu tô levando em conta só a internet. A gente nem chegou ainda no polo, chegando no que gera daqui, né? No que sai, nos braços que saem da parte tecnológica, que é justamente o que você falou, a disponibilidade do aluno de ter um acesso a uma internet normal, não estou dizendo nem uma internet rápida, mas uma internet que dê para assistir uma aula, né? Isso é um problema. E uma coisa que eu queria trazer para você, gente, isso não é um problema que tem ocorrido somente no Brasil. Às vezes a gente acha, às vezes vocês acham que o problema está no país, mas esse é um tipo de problema que não tem ocorrido somente no Brasil, tá? Esse é um problema que está ocorrendo fora do Brasil. Se vocês forem sites de notícias na área da educação, se vocês realmente imergirem nisso, lerem algumas coisas, vocês vão encontrar diversos relatos, diversas situações onde tem se chocado esse problema, tá? Eu tava vendo uma notícia da Orion Drumler, que uma das motivações que eles falaram que gera justamente o problema do ensino remoto, da aprendizagem não ser de qualidade, não te dar uma segurança do ensino que você vai ter, é justamente falta de computadores, falta de acesso à internet, falta de preparo dos professores, você entendeu? E justamente os problemas que a gente tem aqui no Brasil, você entendeu? Então a gente percebe que por mais que a educação está nessa vertente de
como é que eu posso dizer assim, se propagar e melhorar, é uma coisa que não só o Brasil está enfrentando, mas que os outros países também estão enfrentando isso, certo, Wesley? Certíssimo. A questão que mais incomoda no ensino atual é que a questão da cobrança dos pais também. Tem pais que não entendem que o momento não é de você... eu tô pagando em relação à escola particular, né? Porque a escola pública, a conexão em relação à tecnologia e ensino público, infelizmente, nosso ensino está muito atrasado, né? A estrutura das escolas públicas estão muito atrasadas. Você não tem... outra coisa que, se a gente for... Precisa organizar até meu pensamento, porque 1000 coisas aparecem na minha mente. 1000 coisas, né? E você pega, por exemplo... Você tem hoje as escolas em período integral, né? E o engraçado é que tem escola em período integral e as escolas modelo. Só que se você for analisar, só tem uma escola modelo diante de várias escolas públicas que não tem nem modelo, sabe? Uhum. Então, os alunos também são muito carentes em relação a uma estrutura física justa para que eles possam realmente se encantar em querer estudar, em querer desenvolver. E outra, não adianta, o ensino ainda é a melhor saída para uma vida, né, plena, né? Uma vida plena, promissora. Uma vida promissora. Com certeza. E daqui a pouco eu gostaria de falar também até sobre o ensino particular e envolvendo universidade, e entre outras. A questão toda hoje não é o aluno... Você, pai de aluno de escola pública, primeiro... meus filhos não estão estudando como costumavam, mas aí que tá. É preciso entender o seguinte: hoje a gente está passando por uma situação complicada. Nós professores, eu falo por mim, a gente está dando o máximo que a gente pode para que o aluno se sinta acolhido, mas os pais também devem entender que eles também estão confusos, eles querem sair de casa, eles querem ir ver os amigos. Então é preciso, esse momento, a escola e família andarem juntas, né, para que elas não fiquem perdidos, porque quando terminar o período, né, o ano letivo, esse ano praticamente ele já se foi, não vai ter eu acredito que não voltaremos esse ano. Então o que é que os pais têm que fazer? Acompanhar as atividades passadas pelos professores, né? Não adianta deixar o filho olhando para um celular, ou então às vezes o filho nem olha para o celular também. Os professores estão lá passando atividades e os meninos estão distantes, não estão prestando atenção. Então a questão os pais não achem que os meus filhos estão em casa, não estão fazendo nada, e a culpa não é da escola. Vocês também têm que fazer o papel de vocês, porque os professores, a maioria das escolas estão passando atividades semanais para os alunos e acompanhando o desempenho de cada um. Eu falo isso porque eu tenho feito isso, né? Eu tenho minhas aulas remotas também, tanto na escola particular quanto pública, e eu acompanho os alunos. É claro que apenas eu consigo, em média, 70% dos alunos. Eu tenho acesso eu tenho contato com 70% dos alunos. Os outros 30% falam comigo de forma esporádica: professor, me desculpe, mas eu não tive acesso à internet, estava no interior, tem como o senhor passar as dados para mim e tal. Então, felizmente, nós temos alunos responsáveis ainda, né? E nós devemos trabalhar por eles, por esses alunos que lutam por um ensino melhor. Que lutam para não perder, né? Isso. Não sair no... Até o Robson Carvalho mandou uma pergunta aqui, Wesley, eu acho que você vai poder responder. Eu acho que já respondeu praticamente, né? Que ele mandou: vocês não acham que os alunos de escola pública vão ser muito prejudicados com essa forma de ensino? Com certeza, cara. Minha visão, né? Então, eles estão sendo prejudicados, sim. Mas como eu disse, infelizmente não é culpa do governo, né? De certa forma não é culpa do governo, porque você dá assistência a muitas famílias com estrutura, falo da assistência, entrar em contato com a família, saber se o aluno tem um aparelho que possa ter acesso às aulas. Infelizmente o governo, tanto estadual quanto o governo federal, já deveriam ter emparelhado, né, dar um suporte a todas as famílias de escola pública.
né? Já deveriam ter isso. Eu lembro que tinha até um projeto dos alunos terem um tablet, né? Eu ouvi falar desse projeto também, cara. Teve o problema é esse. Esse é o problema, não sai, né? Olha, primeiro, falta a questão toda. Eu acho que tem coisas antes de chegar o tablet que tem que se resolver. Esse é o problema. E se a gente falar aqui em relação à estrutura, a falar de governo, de política, eles não estão interessados na melhor estrutura, eles estão interessados apenas em fazer propaganda política, porque para você dar um tablet humilde, né, aquele tablet bem fraquinho para um aluno, ele vai ter problema daqui a 6 meses com o aparelho. Então, aparelhos ruins vão quebrar muito rápido, certo? Muito rápido. E não vai ter para suprir isso aí. Não existe uma espécie de um controle, não existe como é que eu posso dizer? Alguém investigando, né, por onde está indo esse material, esse aparelho, porque se hoje as escolas tivessem um tablet por aluno, que não seria absurdo falar nisso, porque a gente vê aí milhões sendo investidos em coisas que não tem retorno, né? Ter um tablet, claro, pode botar lá, é do Estado, não é do aluno, mas ele ter um aparelho, né, para poder acompanhar, hoje não teríamos tanto problema como estamos passando hoje, né? A falta de acesso à informação, à tecnologia, né? Não, e hoje com o nível tecnológico que a gente tem, com uma internet, com uma fonte de dados imensa, é como se a gente não aproveitasse isso, é como se a gente, dentro do ensino, a gente não tivesse ferramentas para aproveitar esse ensino pleno. Esse ensino pleno é para basicamente isso. A gente tem todo esse polo de dados, a gente tem diversos aplicativos, diversas agora, modalidades. Desculpa interromper, pode falei, mas outra coisa que eu pensei aqui, né, que a gente fala, né, então as coisas vão surgindo e é o seguinte, outra coisa que eu sou contra. A prova do Enem já foi marcada, né, para janeiro. Foi marcada, né, para janeiro, eu vi isso aí. Eu faço essa pergunta aqui pra gente refletir, para quem tá nos ouvindo também, quem puder até comentar isso aí também, fiquem à vontade. Totalmente à vontade, viu, gente? Pode mandar. Os comentários, a gente tá lendo aqui ao vivo também. É o seguinte, eu trabalho, como eu já falei, em escola particular. Na escola particular, os horários estão fechados ali porque todos os alunos têm acesso à internet. Todos os alunos têm acesso à internet. E às vezes não tem um fone de ouvido, mas tem um celular com internet que pode assistir a sua aula. Ele apenas desativa o fone dele e pronto, assiste a aula dele. Esses alunos de escola particular, quando eu falo, claro, tem aluno também de escola particular que não tem acesso, né? Não vou aqui generalizar, mas vamos colocar em torno de 90% dos alunos que estudam em escolas particulares, que não estou aqui criticando, estou apenas quero fazer uma ponte com os alunos de escola pública que, em sua grande parte, não têm acesso. Como é que eles vão concorrer a uma vaga na universidade? Porque, como eu disse, as aulas na escola pública, elas estão sendo passadas de forma, eu diria, não interativa. O que seria isso? Você dá nesse caso agora, é o seguinte, o professor da escola particular, eles têm a obrigação de ficar online, né, com os alunos, certo? Online, aula remota de verdade. É aluno na hora lá com você, o tempo inteiro, né? Aula, full time. Acompanhando sua aula. Aluno de escola pública, boa parte dos alunos da escola pública não tem esse acesso ao vivo, certo? Às vezes é um professor que grava um resumo de uma aula e manda para o aluno, né, via WhatsApp, por e-mail, por onde eles puderem ter acesso. Isso para quem tem internet. Então, é aquela coisa, você tem uma dúvida, você pergunta ao professor, o professor vai responder quando ele puder, claro. Quando ele puder, claro. Cada professor tem suas necessidades, seus momentos, né? Com certeza. Então, assim, você está entendendo o que eu quero dizer? A velocidade de conhecimento, de troca de informação... Nem se compara, pô. Nem se compara. Está muito atrasado, né? Não, e eu vou dizer para você... Correr uma Ferrari com Fusca. Pronto, o Fusca seria a escola pública, o ensino, né? No momento atual. Não, e eu vou falar para você. Isso, as escolas públicas que voltaram, tá? Porque tem escolas, eu vou dar um exemplo aqui, o Instituto Federal de Sergipe não voltou ainda.
Você entendeu? Sim, é reunião atrás de reunião e tenta resolver, não sabe o que faz, não sabe o que flui. Não voltou tanto nem o ensino superior, nem o ensino médio. Então, a gente ainda tá... Porque eu creio que devem ser poucas as escolas particulares, principalmente as de nível médio, que com certeza não vão querer perder os alunos, porque eu tenho certeza que um pai que sabe que o Enem vai ser marcado em janeiro, o filho já estuda numa escola privada, ele sabe que o Enem em janeiro, a escola não voltou a funcionar, ele vai mudar o filho na hora para outra escola. Na hora, porque ele sabe, ó, o Enem vai ocorrer, e meu filho vai ter que dar um jeito de estudar, porque o pai não vai ter a mente de, ó, meu filho vai aprender ou não vai, não sei o que, etc. Não, ele só vai pensar no quê? No resultado, na meta. A meta é Enem em janeiro, meu filho vai fazer. Se a escola não me proporciona, eu vou mudar de escola privada. Então, a escola privada, ela tem duas, ou ela se adapta na base da força ao remoto, ou ela fecha as portas, né? Na escola pública, o que acontece? Muitas nem abriram, e as que abriram vai andando no passinho do Fusca, né? Como você comentou. E justamente a gente pega as duas moedas, a única moeda com suas duas faces, ensino e aprendizagem, e a gente vê que as duas não fluem bem. O ensino remoto não foi o momento, a gente não estava preparado para receber esse ensino remoto agora, né? E é difícil, Wesley, eu não sei se para você, mas para mim eu fico pensando, eu dentro do ensino, beleza, eu trabalhei com o ensino público, mas não foi assim tão ativo que você nem se compara, mas assim, no ensino privado, eu vou dizer para você, no ensino privado não, porque você puxa pro ensino de curso, de idiomas, o ensino direto de idiomas, não dá nem para comparar, porque aqui a gente não teve aquela... o nosso maior problema do ensino é fazer o aluno se manter motivado, ponto. Nos restos das demais meios de ensino a gente dá um jeito, não acontece o problema que a gente vê dentro de uma escola, que aí é o grande globo, né? E outra coisa, pós-pandemia, na minha visão, eu creio que todo mundo que está ouvindo deve ver isso também, eu acho que a última camada que retoma a normalidade é a camada de ensino. Então eu acho que é a que mais vai padecer, é a que mais vai sangrar durante esse percurso, é a camada de ensino, entendeu? É um problema que é muito doloroso, certo? A questão do ensino ser a última, né, a voltar à normalidade, né, se bem que a normalidade é um pouco diferente, né? É uma normalidade que não é normal, pronto. Assim, eu diria que esse seria um dos pequenos problemas, você voltar à aula presencial. Porque é o seguinte, a gente tem que aproveitar esse momento, né, que está passando em cada setor e analisar a fraqueza que cada setor tem. Vou falar pela educação, né, a área que nós trabalhamos, nós atuamos, e a gente percebe que a estrutura da educação no Brasil ela é muito frágil, porque se a gente está no momento desse e não tem como se segurar, entendeu? Não tem onde se apoiar para poder acompanhar um ensino, isso significa que a gente está desamparado, tá entendendo? É isso. Eu sou uma pessoa que eu penso muito no ser humano, sabe? Eu me coloco no lugar do indivíduo, porque eu fico pensando o seguinte, poxa, como é que um aluno, uma criança, um adolescente que tem sede de conhecimento, que quer ser alguém importante na sociedade, não tem uma estrutura, uma base, né, para poder crescer, porque é o seguinte, para derrubar tem várias coisas para derrubar demais. Botar uma pessoa para baixo tem 1000 motivos para botar, né? A pessoa olha para um lado, olha para o outro, e justamente na educação, que é a única, na minha opinião, que levanta o ser humano, né? O que ninguém tira de você. É o que ninguém tira de você, ninguém rouba. E você acaba, até nessa hora, você acaba sendo... você acaba ficando nu, né? Perdido, né? Então, assim, eu fico pensando nessa política que a gente, né, aqui no Brasil tem, né? Durante anos, que a gente não mudou, a educação no Brasil não melhorou. Na verdade, tem piorado. E isso é
tem que servir como um espelho, sabe? A gente tem que olhar e ver o que é que tem que ser feito. Tem que servir como, eu costumo dizer, como servir como uma cicatriz, sabe? Pra você olhar e ver, caramba, olha. Lembrar daquilo, né? Poxa, eu adquiri essa daqui, né? Eu vou evitar fazer isso de novo pra não ter outra, né? Então, assim, o Brasil ainda tem muita estrada, sabe? Pra percorrer em relação ao ensino. Infelizmente, eu não vejo... Eu até assisti um dia dessa entrevista de Pondé, né, um filósofo. Ele mesmo citou que o MEC deveria ser fechado. Concordo com ele, porque é verdade, o MEC acaba quebrando as pernas, sabe? É o sistema falido que eu falei pra você, né? Isso, ó. Ricardo tem uma pergunta. Você acha que esse é o momento para rever a estrutura educacional, não só escolar, mas do Brasil, educacional em geral? Cara, só que o problema, o grande problema é que a gente não tinha só que rever, né? Não tinha só que analisar, entendeu? Tem que resolver. É esse que é o problema. Eu acho que o Brasil já chegou numa situação que, cara, a gente tem que resolver. A gente tem que resolver esse problema. Só que, ou a gente pensa, né? A gente é só mais um, etc. Olha, mas é de um que a gente chega lá, cara. Olha, uma coisa é certa. O que para mudar a educação, a escola pública, sabe o que é preciso? É preciso. Os caminhos são esses. Vou dizer aqui agora, Ricardo. Para mudar a estrutura, primeiro, né? Olha, não adianta você... Porque é o seguinte, infelizmente, boa parte da população humilde, né? Ela só quer apenas botar o menino na escola. Mas quando o menino chega em casa, os pais não estão nem aí se o aluno chegou com um caderno em casa, se pegou um lápis de um colega. Então, eu acho que o próprio aluno, ele é abandonado em casa, na maioria das vezes, não tem acompanhamento dos pais. E imagine o seguinte, se os pais fossem mais presentes, certo? Na educação dos seus filhos, pode ter certeza que o ensino ia melhorar, não apenas no conhecimento, mas na estrutura. Por quê? Porque o pai indo à escola, frequentando reuniões de pais e mestres e questionando: diretor, por favor, por que aquele bebedouro ali não está funcionando? Por que essa sala aqui é tão escura? Por que aquele vidro ali, aquela janela está quebrada e ninguém trocou? Tá entendendo? Então é o seguinte, é preciso que a família, olha, escola, já diz o nome, escola pública é do povo. Então, se nós não questionarmos, cobrarmos para ter um ensino melhor, porque é o seguinte, olha, Ricardo, tem uma teoria, né? Eu não sei exatamente explicar ao pé da letra, mas tem a teoria da janela quebrada. O que seria mais ou menos essa teoria da janela quebrada? Quando uma pessoa, ela chega num local, aluno, né, adolescente, quando ele chega numa sala de aula, que a sala é toda desorganizada, suja, quebrada, a tendência é piorar. Ele vai quebrar outra cadeira, ele vai pichar, vai melar de corretivo, vai quebrar outra janela. Agora, quando o aluno ele chega numa sala totalmente bem estruturada, limpa, ele vai pensar duas vezes se ele vai quebrar ou vai sujar aquilo, né? Então, assim, eu acredito que a estrutura da escola, ela é preciso, antes de melhorar a estrutura física da escola, é preciso melhorar a estrutura física da família e, consequentemente, porque é o seguinte, a gente falou aqui de escola particular, os pais de escola particular, eles cobram, mas eles cobram porque eles estão vendo o dinheiro saindo do bolso. Entendeu? Então eles cobram, eles brigam por isso. Mas eu estou pagando R$800 mensais e meu filho tá me dizendo que você passou apenas um filme e não está ensinando, não está dando aula. Aí vai cobrar do diretor, o diretor consequentemente cobra do professor, o professor vai rever os seus conceitos, né? Então é o seguinte, para reestruturar é preciso primeiro reestruturar a família, né? Não deixar o filho de lado, cobrar dele, porque hoje o filho faz parte da família como se tivesse mesmo patamar, né? É como se todo o pai, a mãe e o filho fossem um só, mas não. Pai e mãe têm poder sobre o filho enquanto ele morar, né, dentro da sua casa. Então é você quem tem que corrigir os erros dele
porque também você faz parte do processo de construção do seu filho. E aí você chega num ponto, Wesley, não somente social, educacional e social, mas é um ponto que eu acredito nisso também, eu venho analisando isso há um tempo, né, que às vezes o problema no Brasil, às vezes parece que é cultural, parece que a gente não tem aquela cultura de um ensino de educar, de dar valor à educação, assim. Parece que não há cultura nisso. É uma coisa que parece que é uma barreira que tem. Às vezes eu acho, cara, é a única coisa que explica, que é cultural, que a gente não tem a cultura. Não é ensinado desde pequeno o valor imenso que dá a educação, entendeu? Não tô generalizando, mas... Sim. Eu vou até ajudar aqui, ó. Vou pegar esse comentário que Robson fez, ó, e o de Ricardo. É o seguinte, do meu ponto de vista, o ensino no Brasil é muito falho. Isso vem do ensino fundamental e vai ao ensino superior. Precisamos de mais debates como esse. Valeu, Robson. É isso mesmo. Olha, é falho sim, porque se você pegar o ensino fundamental, ele é muito... Eu vou até ligar o comentário de Robson com o de Ricardo em relação à grade curricular, viu, Stanley? Beleza. É o seguinte, ó. Se você apenas... Hoje o adolescente, o jovem que está na escola, como sempre foi, a escola ela não está ensinando o aluno ou o adolescente a ser um cidadão de bem. Está ensinando apenas para ele conquistar as notas. Quando um aluno diz é para copiar, que é o nosso tema aqui, nosso canal, é para copiar, vale quanto, né? Ou seja, a gente está cai na prova? A gente está condicionando o aluno a ele apenas querer o resultado final. Só que aí, o certo é o seguinte, é tornar ele um cidadão de bem, porque quando você aprende a tratar o outro bem, tudo vai ficar melhor. E não ter a ambição de tirar um 10, você ser uma pessoa... Um número, ser só mais um número. Isso. E com relação à grade curricular, deveria mudar, na minha opinião, sim. Por que deveria mudar e deve mudar? A gente trabalha na área de língua inglesa, né, no ensino de idioma, e o que é que acontece? Todos que chegam a buscar aula com a gente já são pessoas formadas. Logo, você vê que o ensino da língua inglesa e do espanhol ou francês é muito defasado. Você só ter 2 aulas por semana em uma turma é muito pouco. Enquanto você tem muitas aulas de história, muitas aulas de geografia, muitas aulas de português, só que quando o aluno sai da escola, do ensino médio e vai para a universidade, aí chega lá o professor da universidade e diz: olha, essa sua área aqui, nossa área, a gente tem a obrigação de falar um idioma a mais. E é difícil achar uma área que não seja, né? Todas as áreas, pô. Então, assim, primeiro, como eu falei antes, o ensino público, ele é um fusquinha comparado ao ensino particular. Primeiro, pela sua estrutura, e segundo, por metodologias. A metodologia, olha, deixa eu só contar uma comparação, fazer uma comparação, ver se vocês concordam comigo. Enquanto a escola particular investe em robótica, investe em aulas práticas, a escola pública está investindo em horta. Você está entendendo? Está investindo em horta. Cara. Pô, eu sei que você tem que trabalhar a parte da horta, acho bonito, claro, qualquer aprendizado é válido, mas tem coisas antes. Você tem que pensar, né? Poxa, eu estou preparando uma turma para ingressar na universidade. Eles precisam ter uma base além do que eles têm tido. Por quê? Porque vai chegar lá na frente e eles vão se sentir muito defasados. Outra coisa, aluno de escola pública que passa em medicina da vida não vai ter esse dinheiro para comprar os aparelhos para poder estudar. É muito caro. Um livro mesmo, só custa no mínimo R$300. Então, é aquela coisa, peraí, eu vou abrir vaga na universidade para o aluno entrar, mas o aluno não tem nem condições de ter o material, de ter o equipamento para poder trabalhar, para executar. Então, é o seguinte, é preciso rever toda essa grade, porque tem muita aula, né, de muitas aulas de uma certa matéria que, na minha opinião, deveria equilibrar e ver a necessidade lá na frente, né? Por exemplo, matemática, estudar economia,
Muitas pessoas hoje saem da universidade devendo porque não sabem trabalhar, investir, cuidar do seu próprio dinheiro. Pessoas que ganham um salário mínimo 2 reclamam, mas se você tiver uma educação financeira, você resolve alguns problemas também. Então, você ter um ensino de qualidade voltado para a pós-formação, né, tem que ser na base. Não adianta você, uma pessoa já com 23 anos, já formada, vir procurar aula de inglês, vir procurar aula de educação financeira, vir procurar aula de como lidar com os problemas. Poxa, essas coisas têm que ser feitas no dia a dia. Tem que ser resolvida na escola, no dia a dia. E não cultural, social. Isso. Olha, a matéria, o conhecimento de exatas, de humanas e biológicas, elas podem sim, devem ser aplicadas, mas está faltando colocar humanização, né? É o ensino transformador, né, cara? Isso é a ideia, né? Porque quando você muda a cabeça do aluno, né? Ensinar eles que apenas a nota não vai significar que você é um ótimo aluno, mas o comportamento, como você se doa para os seus colegas, né? Tá faltando isso. E o ser humano ele é muito egoísta, sabe? E se você cobrar pelo seu direito, você, tipo, tô na minha cadeira, tô estudando, mas eu percebi que a cadeira do meu amigo tá toda quebrada. Ninguém liga, cada um vai correr pra sua cadeira e o outro lá que fique com sua cadeira quebrada, tá entendendo? Uhum. É isso. Mas beleza. Com vocês. Não, valeu Wesley. Gente, a gente tá chegando aqui nas etapas finais do nosso programa. Eu agradeço demais pela interação de vocês. Muito obrigado por participarem, Ricardo, Robson, Daisy, todo o pessoal que participou aí, que deixou uma mensagem pra gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. E eu vou para uma etapa final que a gente está fazendo, pessoal, que a gente vai trazer também sempre pro nosso quadro. São histórias de alunos, de professores e etc. E hoje foi o professor Marcelo Andrade, do Rio Grande do Sul, que trouxe essa história pra gente, beleza? Ele estava fazendo um curso na época e ele diz assim um pouco pra gente. Fiz um curso que, embora útil, era um tanto maçante. A princípio todos compareciam, mas depois de algumas semanas um aluno teve a ideia de gravar a aula. Foi à aula, colocou um gravador em seu lugar e o ligou. Mais tarde, estando a aula devidamente gravada, voltou a pegá-la para estudar. Vários outros alunos acharam uma ideia brilhante e, com o tempo, cada vez mais gravadores na sala de aula e menos pessoas presentes nela. No princípio, de uma das últimas aulas, só havia cerca de uma dezena de estudantes reais presentes. Então o professor entrou na sala, olhou em volta, pegou um gravador da pasta, apertou o play e tornou a sair. Durante a hora seguinte, os 10 estudantes ficaram sentados ouvindo um gravador. Isso é uma história que parece até uma reflexão, vou te falar. Isso, tá longe do que é atual não, viu? Tem muita gente aí que tá tendo aula à distância, dorme, volta a dormir e deixa lá a sua presença lá e pronto. Isso é uma realidade, viu? É uma realidade. Ô Stanley, em respeito a Ricardo, vamos só comentar o que ele falou aí. Opa, claro. Ele falou aqui, não à toa, os IFES têm melhores desempenhos nos testes internacionais em relação às escolas públicas e até mesmo particulares. O que você acha? Eu vou falar rapidinho para você terminar, certo? Eu concordo, por quê? Porque o investimento, quando o investimento é de um órgão sério, ele vai querer saber se realmente o investimento está sendo bem aplicado. Infelizmente, na escola pública, o investimento vem e ninguém investiga, falta fiscalização. Então, quando você tem fiscalização, a coisa anda. Então, o governo estadual não fiscaliza nada, apenas só quer cobrar do professor. Tem muito professor, olha, o professor é sugado na escola pública também, viu? Muita mudança de pauta, muita mudança de metodologia, muitas coisas que no final fazem apenas para atrapalhar o ensino e não para ajudar. Já o IFES tem outra fiscalização, né? Outra e essa realmente federal, né? Tem seus resultados positivos por isso, viu, Ricardo? Essa é a minha opinião. Com você agora, Stanley. Opa, beleza, então. Acho que o Wesley conseguiu trazer a essência do que você perguntou, beleza, Ricardo? Mas, gente, esse aqui é o Cai na Prova. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta daqui a 15 dias, mais ou menos. Vai fazer um programa quinzenal, porque a gente tem que preparar pauta, temos que preparar convidados. Então, semana que vem a gente volta. Não deixem de participar no Instagram do Cursos Intense Study, @Cursos Intense Study. Tem as postagens semanais lá
tem um destaque, um highlight lá, Cai na Prova. Lá tem perguntas que vocês podem fazer pré-programa, tem um espaço para vocês indicarem convidados, a gente vai atrás de quem vocês querem ouvir aqui, a gente vai atrás e vai ter um espaço para vocês escolherem os temas dos próximos episódios, tá? Então vocês podem participar mesmo, o programa é ao vivo para vocês participar. Muito obrigado por ter gostado, Robson, muito obrigado por ter curtido, Ricardo, espero que vocês possam aparecer dos outros programas. Valeu? Aquele abraço e deixo com o Wesley para se despedir de vocês. Valeu, muito obrigado aí, Stanley, pela oportunidade e a iniciativa é muito boa. Muito obrigado, Robson, Ricardo, todos que participaram aqui e os que também estão participando aí e não estão comentando. Eu acredito que tem mais pessoas nos ouvindo aí. Não deixem de seguir. Eu até, Stanley, vou dar uma deixa aqui, viu? Bora criar um Insta apenas Pro Cai na Prova, bora? Para que a gente consiga trazer mais seguidores e espalhar um pouco ali, mais desse debate. Isso porque precisa debater, né? Show de bola. Evolui, a gente cresce bastante com isso. E mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram e espero vocês na próxima. Com certeza, pessoal. Espero vocês no próximo programa. E vai ficar disponível o episódio gravado no Pod, tá disponível. E a gente vai... vocês puderem compartilhar e passar para mais as outras pessoas e não deixem de participar. Valeu? Valeu, gente, e até a próxima.